Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos colocar de pé para nós começarmos nosso culto. Amém? Vamos adorar o Senhor. Amém? Quero convidar você nesse momento a orar junto comigo e a começar a adorar o Senhor através dessa oração. Amém? Senhor, nós te convidamos, Pai. Toma esse lugar, Jesus. Senhor, nós te convidamos, ó Pai, agora, venha fazer parte desse momento. Nós queremos te adorar, Jesus. Declarar o nosso amor a Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu, Pai, o presente de estarmos aqui hoje e te cultuar, Senhor. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, toca, Senhor. Toca os nossos corações, ó Pai. Recebe a nossa adoração, Jesus. Nós te adoramos, Tu és santo, santo, santo. Adore a Ele, diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Nós te adoramos, santo, 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 santo. Tu és lindo, Jesus. Nós te convidamos, ó Pai, recebe agora a nossa adoração, ó Pai. Nós entregamos o nosso coração em adoração a Ti. Nós te adoramos. Santo, 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 santo. Adora Ele com palavras de amor. Convida o Espírito Santo agora, Senhor, toca meu coração, Pai. Nós te queremos, Deus. Nós te adoramos, santo, santo, santo. Quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado um melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, e mesmo tão distante não me abandonou. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Oh, 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 errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado um melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, e mesmo tão distante
me abandonou. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Eu quero te convidar a cantar isso para Ele. Ele é o nosso maior amor. Não há outro lugar, irmão. Não há outro lugar onde você vai encontrar aconchego, onde você vai ser completo. Só existe Ele. Só Jesus pode ser o único que vai encher o teu coração. É o único que satisfaz todo o nosso ser. Eu quero que você seja ousado nessa noite. E mesmo que isso não seja talvez uma verdade no teu coração, que você possa fazer disso uma oração. Porque Ele nos amou primeiro, irmãos. Ele que nos amou primeiro, Ele morreu na cruz por nós. Ele entregou tudo por nós. Então eu convido você nessa noite a entregar tudo agora, em adoração a Ele. É uma linda canção, é uma canção maravilhosa, quando nós dizemos para Ele: Senhor, eu te amo. Eu abro mão de tudo pelo Senhor, Pai. Eu esmurro a minha carne por amor a Ti, Senhor. Você pode declarar o teu amor a Ele. Se entrega agora, não importa quem está aqui no violão, não importa quem está ao seu redor. Você veio aqui para cultuar o Senhor. E eu quero que você tenha ousadia no seu coração e adore a Ele, independente do que está acontecendo aqui. Se entrega a Ele agora. Se entrega a Ele. Oh, és o meu tu, cante. Lugar seguro, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. És o meu tudo, és o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar.
És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Aleluia, Pai. Nós não vamos mais deixar o Senhor, Pai. Você pode dizer isso para Ele: Senhor, eu não vou mais te deixar. Por mais que esteja difícil, Senhor. Por mais que os dias sejam difíceis, Pai. O Senhor é a nossa esperança, Senhor. Declare o teu amor a Ele agora. Sinta a presença do Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor. Você pode dizer bem alto: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Tu és tudo que eu mais quero. Oh, Jesus, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Tu és o meu tudo. Nossa, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado pela Tua presença. Aleluia. Aleluia. Nós Te amamos, Senhor. É maravilhoso poder dizer isso, Pai. Te adorar em espírito e em verdade, Deus. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. O Senhor não nos abandonou. O Senhor foi até uma morte de cruz. Entregou tudo por nós. Aleluia. Aleluia. Continue adorando o Senhor, amém? Aleluia. Santo, santo. Aleluia. Sabe, irmãos, imagine nesse momento, lá no céu, os anjos olhando para Ele, dizendo: Santo, 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 Santo. Aleluia. O tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo. Aleluia. Continue adorando, não pare, diga que Ele é santo. Santo. Eu não sei se você conhece essa canção, mas eu acho essa canção linda. É uma canção que declara que Ele é santo, santo, santo. E eu quero convidar você, junto com os anjos, a cantar: Santo. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, 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 um Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço
outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Uau! Santo, Santo, Deus poderoso. Ele é santo, 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 Deus poderoso. Uau! Santo, santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Uou, não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso. Você pode cantar bem alto e dizer: Santo, Santo, Deus poderoso. Ele é santo, 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 Deus poderoso. Oh, santo, santo, Deus poderoso. As vozes. Santo. Aleluia. Ele é poderoso. Aleluia. Santo. Junto com os anjos vamos dizer: Santo, Santo, Deus poderoso, poderoso Ele é. Santo, oh, Santo, Deus poderoso. Santo, aleluia. Sinta essa presença, irmão, sinta. Santo, Deus poderoso, e não há outro igual a Ele.
Santo. Aleluia. Aleluia. Está sentindo isso? Esse é o Deus Santo e poderoso. Ele não perde o controle, irmão. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o teu amanhã. Ele sabe de tudo. E nada pode mudar quem Ele é. Ele é santo. Aleluia. Essa presença, irmão, isso nada pode pagar isso. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Continue adorando. Som. Aleluia. Amém. Que doce presença do Espírito Santo, né? Quando a gente contempla o Senhor, sabe, irmãos, a gente tem que aprender a contemplar o Senhor, adorar e contemplar a grandeza do Senhor na nossa vida. Sabe, o Senhor tem todos os dias algo novo para nos ensinar. Ele tem todos os dias algo para acrescentar na nossa vida. Imagina, esse aqui foi um momento, mas imagina se você lutar por isso todos os dias, né? Eu sei que é muito difícil, a gente tem muitas atividades no nosso dia a dia, mas isso é muito importante. Porque é nesses momentos que você começa a entender o quão grande Ele é na sua vida. Quando a presença dEle visita, tem coisa melhor que essa presença, irmão? E eu falei, nossa, eu preciso pregar, mas eu não queria parar de tocar. Meus dedos já estavam doendo, mas eu não queria. Eu queria ficar ali santo, santo, santo. Sabe quando você faz isso? É maravilhoso, isso é um presente de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos ler alguns textos agora. Eu vou ler 3 textos com você. Vou tentar correr aqui para a gente não passar do horário. Amém? Você pode acompanhar aqui comigo. Amém? São 3 palavras aqui, 3 versículos que eu vou ler e eu vou decorrer rapidamente em cima desses versículos. A palavra de João, lá em João 14, versículo 6, diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora eu vou ler 1 Coríntios 3, 11. Vou pedir para você acompanhar aqui porque eu não quero passar hoje do horário. 1 Coríntios 3, 11 diz o seguinte: Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E Mateus 17, 20, que diz assim: Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. E eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Amém? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. Amém? O tema, né, do culto de quarta-feira está sendo os milagres de Jesus. Amém? Eu estava orando ao Senhor trazer algo no meu coração, e o Senhor falou forte ao meu coração a respeito de um assunto. Amém? Nós sabemos que, quando nós lemos aqui a palavra, nós vemos que Jesus, a palavra diz, Jesus é o nosso alicerce, amém?
Para falar de milagres, irmão, não tem como a gente não falar sobre, né, sobre Jesus, amém? Então, o Senhor me levou a um raciocínio e eu quero compartilhar com vocês. Como nós lemos aqui, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único alicerce. E a palavra, nós lemos aqui uma palavra sobre fé, sobre termos fé. E quando nós falamos sobre milagres, irmãos, nós precisamos entender que os milagres estão centralizados em uma pessoa, Jesus, amém? E como nós vemos aqui, Ele é o alicerce, Ele é o único, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Quando nós estamos ministrando aqui, eu estava ministrando aqui, né, nós falamos sobre a morte da cruz, né, sobre Jesus ter morrido na cruz por nós. E a gente fala, nossa, mas a gente sabe que Jesus morreu na cruz. E, irmãos, isso é tão maravilhoso que nós temos que sempre nos lembrarmos que Ele morreu na cruz por nós. Amém? Então, nós vamos entrar nesse assunto de milagres, mas eu preciso que você entenda que o Senhor é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso. Jesus morreu na cruz por nós e nos libertou do pecado. Amém? Então, através de Cristo, nós fomos agraciados, nós recebemos o Espírito Santo. Nós fomos salvos, nós fomos libertos, né? Nós tínhamos uma dívida impagável. Ele pagou essa dívida por nós. Amém? Ele é o alicerce, Ele é o único. Amém? Ele é o único que pode restaurar, Ele é o único que pode ressuscitar, Ele é o único que pode nos dar vida, né? A palavra de Deus diz que Ele é o pão da vida, Ele é o nosso alimento, né? Então, por que eu estou falando tudo isso sobre Jesus, né? Qual é o motivo? Irmãos, nós estamos numa caminhada com Jesus. Todos aqui estamos caminhando com Jesus, amém? Nós estamos numa caminhada com Deus. E quando nós estamos numa caminhada com Deus, a consequência de andar com Jesus, de andar no Espírito, andar com Jesus, é você ter evidências na sua vida. Amém? Vocês estão entendendo isso? O que é uma evidência, né? A palavra diz que Paulo, quando ele pregava, ele ia para Éfeso, pregava. Então, ele não só pregava a palavra, como também operava maravilhas na vida dele, né? Então, o Evangelho, irmãos, a palavra de Deus, ele não é só uma palavra que eu chego aqui e falo para você, ou o pastor, enfim. Isso é pautado em evidências, isso acontece real. Você vê a palavra de Deus operando na vida das pessoas. Tanto cura, como transformações, como mudanças, enfim. E o Senhor falou forte ao meu coração. Porque andar com Jesus, irmãos, andar com Jesus, e quando eu digo assim, eu vou repetir. Andar com Jesus é andar no Espírito. Amém? Eu vou ser um pouco mais, vou compelir isso, né? Vou comprimir isso aí para a gente correr. Amém? Então andar com Jesus é andar no Espírito, é você andar buscando as coisas do Senhor. E quando você anda com Jesus, quando os seus pés estão andando com Jesus, você vê evidências, amém? Quem é que lembra da palavra Jesus? Ele caminhava com os apóstolos, e aí você vê os apóstolos relatando várias curas e milagres, amém? Então, isso não é diferente conosco hoje, nós temos o Espírito Santo. Amém? Então, quando você anda no Espírito, as evidências é você ver milagres, é você ver evidências, transformações, cura na sua vida. E eu quero fazer uma pergunta para você, amém? Mas eu quero que você responda no teu coração e seja sincero consigo mesmo. Você tem visto os milagres de Jesus na sua vida? Você tem visto a ação de Deus na sua vida? Mas eu quero que você entenda, porque não é para você simplesmente repetir isso para você. Você precisa ser sincero com Deus, se você realmente está enxergando isso. Porque muitos de nós pensamos que vemos, mas não estamos enxergando isso. Muitos de nós não estamos enxergando o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Amém? Vocês estão comigo aqui? Irmãos, nós estamos caminhando com Jesus e não percebemos os livramentos, nós não percebemos que às vezes acontece uma coisa ruim, mas que que é um livramento, é algo que Deus fez para mudar a trajetória. Nós não conseguimos enxergar. O Senhor não consegue nos surpreender. Você quer ser surpreendido por Deus? Só que é interessante que a gente não vê. A gente está tão preocupado com as nossas vontades, com aquilo que vai acontecer amanhã. Eu falo de mim, estou falando de mim, o Senhor ministrou isso no meu coração. Eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa, então eu fico sempre buscando viver o amanhã já. Eu sou uma pessoa que eu preciso frear 24 horas por dia. Eu preciso andar com o pé no freio, é difícil para mim.
Às vezes a pessoa fala, Tiago, mas calma, cara, calma. E o Espírito Santo fala, filho, calma. E eu sou assim uma pessoa, Deus está mudando, trabalhando muito isso em mim. Então o Senhor falou o seguinte, Ele deu um tiro para cima e falou, vai, vamos ver até onde você vai. O Senhor fez isso comigo. E eu estou passando por esse processo e estou compartilhando o que o Senhor está ministrando no meu coração. Então assim, a gente não consegue aproveitar aquilo que o Senhor está fazendo. A gente consegue ver as evidências na nossa vida porque a gente está acelerado demais. Você não consegue perceber o que o Espírito Santo está fazendo, sabe? E interessante que no meio dessa correria toda, você só consegue enxergar aquilo que está nas suas mãos. É mentira isso ou não? É mentira isso que eu estou dizendo? Você só consegue olhar para aquilo que está na tua mão. Você sabe que o Senhor cura, você sabe que o Senhor opera milagres. Os discípulos, olha só, os discípulos andavam com Jesus, viam os milagres, mas mesmo assim duvidavam. Você vê na palavra de Deus, os discípulos falam assim, Senhor, não entendi, como assim? Não, mas por que o Senhor fez aqui, aí o Senhor não fez aqui? Você vê os questionamentos dos discípulos e Jesus falando assim, mas vocês não entenderam ainda meu reino? Os discípulos quando viam um milagre, viam alguma coisa, eles achavam que eles iam ser os deuses, sei lá, que eles iam se assentar no trono, e estava tudo errado. Vocês estão entendendo aqui? Eu estou mastigando bastante para não demorar. Então, nós vemos essas evidências na nossa vida, amém? Mas é interessante que por conta da ansiedade, por conta vamos dizer assim, das coisas que colocamos no nosso coração, nós não conseguimos enxergar. Nós somos uma geração de pessoas de filhos de Deus, nós estamos uma geração onde é muito rápido as informações. Nós recebemos muita informação e nós escutamos pouco o nosso Deus. Nós escutamos os deuses ao nosso redor, mas não escutamos o Senhor. Nós escutamos deuses falsos, mas não escutamos a Deus. Quantas vezes você estava ali, esse mês está difícil. Irmão, tem que pegar nessa tecla, porque a primeira que pega no crente é o dinheiro. É o primeiro Deus que tenta pegar o teu coração, é o dinheiro. Você chega lá, já está com dificuldade financeira, ou deu algum problema, o carro quebrou, enfim. E aí de repente você já começa a pensar assim, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu me imagino o Espírito Santo do teu lado ali, segurando você na mão e você falando para ele assim, ixi, Deus falhou. Eu faço isso aí. A gente faz isso com Deus. Você fala assim, nossa, e agora, o que eu vou fazer? E eu respondo para você, vai para a cruz, irmão, vai orar para Deus fortalecer tua fé. Porque assim, você está falando de milagre, Tiago, o que tem a ver com isso, irmãos? O milagre é uma consequência. Outra coisa que eu preciso te dizer aqui, dentro disso que eu estou falando, como eu já te falei aqui, você fica preocupado com o seu amanhã, mas você também não pode buscar o Senhor por causa dos milagres. Você entende que isso aqui não está errado, irmão? Está errado, você não pode buscar Deus. Senhor, agora o Senhor vai ter que multiplicar meu pão. Calma aí, irmão, peraí. Se Ele multiplicar, Ele vai deixar de ser o seu Deus? Você vai servir quem? A você mesmo? Porque é o que a gente faz. Eu faço isso de vez em quando. O Senhor falou, filho, você está com café, como é que você está com essa cabeça tua aí? Eu falei, Senhor, eu não quero ser assim mais, eu quero que o Senhor transforme esse meu coração. E Deus começou a pontuar umas coisas para mim. Nossa, Tiago, você faz isso? Amém, sou igual a você. O fato de eu estar aqui pregando não me muda. O fato de eu ser falho, não sou melhor que você em nada. Mas eu estou aqui como ministro do Senhor, compartilhando com você aquilo que o Senhor compartilhou comigo. Porque eu também tenho a responsabilidade de passar para frente aquilo para você não errar na mesma área. Então entenda uma coisa, irmãos. A gente às vezes busca o Senhor por causa disso. Está faltando alguma coisa, agora eu vou voltar a orar. O exemplo assim, quanto tempo você... Antes de eu entrar nesse assunto, para mim não correr tanto e bagunçar tudo, eu já entrei no primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte, ele tem que ser o único no seu coração, amém? Eu pulei aqui, mas enfim, vocês estão entendendo, amém? Eu estou correndo porque eu não posso passar do horário hoje, de jeito nenhum. Mas Deus sabe todas as coisas, irmão. Então o primeiro ponto é, o Senhor tem que ser o único no seu coração. É bem desse jeito mesmo, tá? Então o que eu estava falando, a gente não consegue priorizar, por exemplo, a nossa intimidade com Deus. Um exemplo simples, assim, para pensar, e quanto tempo você teve com Deus essa semana? Pensa aí, você responde para você mesmo. Quanto tempo você passou orando? O que Deus já te falou essa semana? Você sabe? O Senhor ministrou alguma coisa nova no seu coração essa semana? Você teve tempo para falar com Deus? E é interessante que
A gente quer ver os milagres de Deus. A gente quer ver os milagres de Jesus na nossa vida, amém? Mas a gente não passa tempo com Ele. A gente não tem Ele como primeiro, como prioridade, como único na nossa. Vocês entendem isso aqui? O Senhor está falando o que para nós? Ou você me prioriza, ou você me coloca no teu coração, ou você vai continuar correndo atrás de bênção, correndo atrás de milagre. E não é isso que o Senhor quer. Irmãos, a palavra de Deus mostra que quando Jesus andava pelas cidades e pregando, levando a boa nova do reino de Deus, que ele estava ali levando os discípulos, ensinando, treinando os discípulos e curando pessoas, as pessoas elas chegavam até Jesus, e Jesus ele perguntava para elas assim: o que você quer que eu te faça? Você crê que eu posso fazer? Então assim, existia ali um reconhecimento da pessoa, a pessoa olhar para Jesus e falar: não, Ele é o único que pode me curar, Ele é o único que pode transformar a minha vida. Você entendeu isso aqui? Não é questão que a pessoa via um interesse, mas ela sabia que Ele era o Messias, que Ele era o Senhor, que Ele era o Salvador. Vocês entenderam isso aqui? É diferente, por isso que a cura acontecia, entendeu? Agora nós como cristãos, às vezes, andando com Jesus, a gente meio que esquece isso e começa a agir como se fosse uma conveniência. E aí você coloca no teu coração, vamos lá, né? Que nem eu falei aqui. A gente coloca no nosso coração outras coisas no lugar da oração, no lugar de Jesus. E a gente tem essa batalha todos os dias, irmão. E é interessante, eu vi um pastor falar isso, é chover no molhado isso aqui, tá? Chover no molhado. Você fica sem comer, você não precisa se alimentar, né? Todos os dias. O teu espírito precisa se alimentar da palavra de Deus, não precisa? Mas a gente consegue se virar sem isso. E aí a nossa fé, ela vai diminuindo, e aí a gente começa a duvidar dos milagres. Você já viu as pessoas falando assim: ai, parece que só acontece milagre na vida do pastor que está ali, parece que só acontece milagre na vida do outro que está lá. Não é verdade isso? Ou eu estou falando bobagem? Porque a gente não se alimenta do Espírito, a gente não tem uma prioridade. Se Jesus não for o único na sua vida, irmão, me perdoa, mas você não vai ver isso, porque é uma consequência ver os milagres de Jesus na sua vida, porque você anda com Ele, você crê nele, Ele é a sua salvação, Ele é a sua cura, Ele é o provedor da sua vida, Ele é a sua força, Ele é a tua fortaleza. A gente cantou aqui, não cantou? És o meu tudo, meu. Ele é. Mas se Ele não for, que Ele passe a ser. Amém? Então isso é um ponto principal. Ele precisa ser o único Senhor da tua vida. Vocês estão entendendo isso aqui? Amém? Nós precisamos, irmãos, ter no nosso coração Ele como o nosso Senhor e Salvador, o único. Eu vou falar uma coisa dentro desse ponto aqui. É interessante dizer isso, mas às vezes nós temos Ele só como Salvador e não como Senhor. O que isso tem a ver com isso? Vamos lá. Você tem Ele como Salvador, eu sei que Ele me salvou, mas Ele não me governa. Já viu isso aí? Ele não me governa, não governa a minha vida. Como assim? Eu, ô louco? Você acha que eu, pregador, Tiago, presbítero, você acha que eu não sou governado pelo Espírito? Vamos lá, analisa a sua vida. Muitas das vezes nós tomamos decisões sem orar. Nós vamos para lugares que o Senhor não mandou a gente ir. Tem coisa que a gente está fazendo que Deus mandou fazer. Começa a analisar. Não, eu falo, a gente é uma geração que fala muito com a boca. Eu te amo, Jesus. Eu te sigo, eu amo Jesus, sei que Deus cura. A gente sabe. A gente fala com a boca, mas não é bem o que a gente está, sabe? Lá no coração não é bem o que acontece. Você está entendendo onde que Deus quer mexer? O maior milagre, irmãos, presta atenção aqui. O maior milagre é você andar com Jesus verdadeiramente e reconhecer Ele na sua vida. Esse é o maior milagre. O resto é consequência para a sua vida. Você acha que o seu pai que está no céu, que sabe de todas as coisas, não sabe que você precisa ser curado? É óbvio que você pode pedir. Isso é, irmão, isso é normal, tá? Ele é o nosso pai, Ele é o nosso Senhor, você tem que pedir, mas Ele sabe o que é preciso para a sua vida. Quem aqui tem filho? Né? Olha lá. Você não quer dar o melhor para os seus filhos? Eu quero, nossa pai, pelo amor de Deus. Minha filha gostou de um negócio lá, vixi.
Gente, olha só. Ela gostou de um peixinho lá, queria um peixinho de tudo quanto é jeito. Arrumei o peixinho, agora eu que estou cuidando do peixinho. Gostei do peixinho, agora não fico lá cuidando do peixinho. Arrumei um aquário lá, falei, Senhor, agora estou cuidando lá do peixe lá. Agora eu fico lá cuidando. E eu falo que é o peixinho dela. Mas engraçado que o Senhor, Ele se agrada em dar coisas para os seus filhos. Mas a gente está com o coração dividido, sabe? Tipo assim, como que a gente vai ver o Espírito Santo agindo na nossa vida, sendo que você não ora mais, você não jejua mais, você não deixa o governo do Senhor. O que é isso, irmão? Presta atenção. Você busca o Senhor, você mata a sua carne, você se alimenta da palavra e o Senhor direciona a sua vida. Vocês entenderam isso aqui? Como se fosse uma escadinha? Entenderam? Dá para entender isso aqui. Agora, você não orou, já quebrou um degrau. Jejuar não deu, porque... Beleza. Orar a palavra, não entendi nada. Como é que fica o resto? Aí você vai, aí você pede uma direção para Deus naquela correria, coração cheio de ansiedade, parece que vai morrer e aquela correria toda, aquela afobação. Aí você vai lá e faz uma coisa que Deus não mandou e aí dá problema e você fala assim, lá, por que o Senhor está permitindo isso aí, Senhor? O que está acontecendo? É o capeta, é o demônio? Não, é a gente que não ora, que não busca o Espírito Santo. Né? Você quer ver os milagres? Tem que fazer igual os discípulos, ficar lá, Senhor, aqui, entendeu? Ali perto, se relacionando, buscando, entendendo, entendeu? E como que a gente faz isso? Como que você faz isso? Quanto tempo você passa de leitura da palavra? Você precisa de ler, a gente precisa ler. A gente é muito bebê na fé. A gente é muito bebezinho na fé, a gente não consegue Irmão, se levantar um capeta para derrubar a gente, nós fica, vixe, agora, o que eu vou fazer? Para repreender? O que eu tenho que fazer aqui? Não sei, não lembro, esqueci. O que o pastor pregou aqui domingo? Quem que lembra? Pastor Joaquim pregou. Você não lembra? Quem que lembra aqui, irmão? A gente precisa lembrar. Porque eu vou falar para você uma coisa. O diabo não esquece de afrontar a sua vida. Isso é sério. Aí a gente quer ver os milagres de Jesus, mas a gente não aprendeu nada com a mulher sulamita lá. E aí? Irmãos, isso é algo muito sério. Você precisa entender. Se nós não tivermos Ele no nosso coração como o único Senhor e Salvador, nós reconhecemos que Ele é o único, Ele é que tem a cura, Ele que tem a satisfação do meu coração, é Ele que me governa, é Ele que vai dizer para mim para onde que eu vou. É fácil você ser governado pelo Espírito Santo? Não. Por isso que existe o jejum, a oração, a leitura da palavra, para todos nós, irmãos, aqui. Então, se está difícil, vamos lá. Mas vamos colocar isso em dia. Vamos colocar o Senhor no centro da nossa vida, amém? Último ponto. Não se trata de você. Vocês estão aqui comigo? Não se trata de você. O que é isso? O que você está querendo dizer com isso? Irmãos, não se trata disso aqui, ó. O que na tua vida você vê hoje que é impossível de acontecer? O que você fala assim, isso aqui está muito difícil. Eu não sei para onde isso vai parar, eu tô com muito medo, eu acho que, não sei. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra um homem, não era de muita estatura alta, nem muita força, conhecido Davi, que derrubou um gigante. Vocês lembram disso? Ele usou uma espada para derrubar o gigante. Ele foi para uma academia fazer uns exercícios lá para ver se fica mais forte. Nem a armadura deu para ele. Ele foi com uma pedra. Mas o seu coração tinha um leão. Você entendeu isso aqui? Você tem o Espírito Santo, irmão. Você tem o Espírito Santo. Você entende isso aqui, irmão? Você tem que vibrar com isso aqui. É por isso que a gente está... mas não é que é o barulho. Não, irmão, é você entender que você tem o Espírito Santo que faz você vencer todas as situações. Então não se trata da sua capacidade, do seu entendimento como homem. Então Deus pode mudar todas as situações da nossa vida. Jesus, Ele pode operar tudo o que for preciso, irmão. Ele opera o impossível. Ele transforma o que não tem transformação. Ele ressuscita o que está morto. Então você tem que parar de colocar a sua fé em você. Parar de... Sabe o que eu vejo? O Espírito Santo me mostrou uma visão.
E eu estava assim, tentando subir para a superfície. Eu estava num oceano, assim, no meio do oceano. E eu estava tentando subir para cima. E quando eu subia para cima, assim, eu começava a me bater. E as ondas vinham, me cobriam. E eu começava a me afogar. E eu começava a me bater de novo para subir para cima. Aí, de repente, eu desisti. E eu comecei a afundar. E quando eu comecei a afundar, na visão que eu tive, assim, ficou tudo silêncio. E eu parei de me afogar. E o Espírito Santo falou bem assim para mim: esse oceano sou eu. Enquanto você estiver lutando com a sua força, com a sua vontade, você não consegue vir uma bagunça. Já viu uma pessoa cheia de bagunça, cabeça bagunçada, não sabe para onde que vai, perde as forças, fala, eu vou desistir de tudo, porque a gente está lutando com a nossa força. Então não é a gente, para a gente ver o milagre acontecer, é o Senhor que opera. Você entendeu? Você precisa ter fé nele, não o que você pode fazer. Não é o Tiago que vai subir aqui e vai transformar, irmãos. O Senhor moveu o meu coração para estar trazendo essa palavra aqui, e eu vou deixar como uma opção para vocês depois no final. Mas é porque eu creio que é o Deus que eu sirvo que vai fazer. É o poder dele que se aperfeiçoa na gente. Não, então assim, é ótimo que você entenda que você é miserável, que você é fraco, você precisa dele. Nós precisamos entender isso quanto já. Pararmos de olhar para nós mesmos falando assim, eu consigo lidar com isso aqui, Não, você consegue nele. Ele é a tua força, ele é teu poder. É você dobrar o teu joelho e falar, Senhor, opera na minha vida. Nós precisamos andar em águas profundas. Você entende isso aqui? Quantas manifestações do Espírito Santo você teve na tua vida? Quantas revelações do Espírito Santo você teve? Você sabe o que é isso? Experiência com Deus? Quanto tempo faz você ter uma experiência com Deus? Hoje mesmo, eu estava conversando com o Espírito Santo, não aconselho você a fazer isso, mas eu estava lá, e eu estava assim, né, o Espírito Santo falando comigo, eu até me distraí lá na máquina, não era para ter acontecido, não aconteceu nada, mas eu estava tão assim, gente, eu estava ali assim, escutando o Espírito Santo, e eu falei, nossa, meu Deus do céu, como assim? E Deus foi falando as coisas para mim, eu falei, meu Deus, quando eu vi eu estava chorando assim, e eu vi as pessoas tipo... Aí eu dei uma disfarçada, fui para lá. Mas você tem que ter experiência. A gente tem que buscar, irmão, isso é o mínimo. Isso aí não estou dizendo que eu sou melhor que você não. É que eu entendi que eu preciso. A gente precisa ter evidência na nossa vida. Fala assim, não, eu sei que o Espírito Santo está aqui porque eu converso com ele. Eu troco ideia com o Espírito Santo. Eu sei que ele vai operar milagre na minha vida. Vocês entendem isso aqui? Você quer ter experiência com Deus? Então deposita a tua fé nele, para que o milagre aconteça, você tem que estar com o teu coração voltado para ele. Não se trata da gente, irmão. Não é a minha capacidade de presbítero. Não. A palavra é suficiente, eu não preciso de nada, não preciso de efeito, não preciso de luz, não preciso de nada. Eu só preciso abrir minha boca para que o Espírito Santo possa fazer na vida daqueles que ele vai tocar e fazer. Você tem convicção nisso? Isso aí acabou, é isso aí, pronto. Paulo pregava em Éfeso lá, aquele monte de Deus, lá, aquele monte de Deus, tinha Deus para tudo quanto é canto. Tinha Deus lá, tudo quanto é jeito, um monte de gente terrível, negócio complicado. E Paulo chegava lá e falava assim, eu vou falar de Jesus. E falava de Jesus. Pregava a cruz, e um monte de gente se convertia e era o poder de Deus. É isso que nós precisamos. Quanto de Deus você tem na tua vida? Você só derrama na vida das pessoas se você tem para dar. Você tem alguma coisa para dar? Eu preciso buscar, irmão. Tem que buscar. Até sair um pouco fora ali. Mas enfim. Vocês entenderam isso aqui? E o que o Senhor quer fazer aqui hoje, irmãos? Para a gente finalizar. Você quer ver os milagres do Senhor na tua vida? O Senhor quer curar. O Senhor quer transformar. O Senhor quer se manifestar na tua vida. Mas eu te dou um conselho. A partir do momento eu vou dar um encerramento. E eu vou ficar aqui, se alguém quiser oração, se alguém quiser oração por cura, se alguém quiser oração por transformação, se alguém quiser oração por libertação, se alguém quiser oração para se libertar de um vício, de alguma coisa. Porque o Senhor está aqui para isso. É para isso que o Espírito Santo está aqui. Para curar, para libertar, para manifestar o reino. Mas você precisa deixar isso acontecer. Eu preciso deixar Ele agir na minha vida. Amém? Quando a gente entende que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele é o único alicerce. E se você se apegar nesse grão de mostarda, você entender que se você tiver uma fé pequena, mas
olhar para Ele, independente do monte que você está vendo na sua vida, isso pode mudar. Você entendeu isso aqui? Qual que é o monte que você está enxergando aí? Começa a pensar, eu quero convidar você a pensar. Começa a trazer na tua mente, qual é a dificuldade, qual é o gigante, qual é o monte que você está ali pedindo para Ele, que preciso que mude essa situação. Qual é? Começa a trazer na tua mente. Qual é a dificuldade que você está falando? Não, isso aqui é muito difícil. E o Senhor está falando ao nosso coração que Ele quer manifestar o Espírito Santo, mas nós precisamos deixar. Nós precisamos deixar, nós precisamos escolher de uma vez a quem a gente quer servir. Se a gente quer servir nós mesmos ou ao Senhor. Porque não é o diabo isso aí. Sabe por que não vai para frente? Não vai para frente por quê? Porque a gente quer olhar para nós, para que eu quero, o que agora é desse jeito, o que eu preciso de alguma coisa agora, eu. Culto após culto e não tem transformação. E aí a gente pensa, o Senhor não opera mais milagres. Ele continua operando, irmão. Pensa no Senhor, um pai, com os braços abertos, falando assim, eu quero curar hoje, eu quero transformar hoje, eu quero avivar, eu quero trazer meu espírito, eu quero derramar fogo, eu quero... Mas a gente precisa deixar, irmão. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para trazer para a igreja. Eu vou encerrar o culto, amém? Mas eu vou ficar aqui, se alguém quiser oração. Eu estou aqui, eu sinto no meu coração. O Senhor vai operar, não é por causa de mim não, eu não sou nada, mas eu creio. Daquela palavra que o Senhor, com a palavra de Deus, aquilo que Ele fez na cruz é o suficiente. É Ele que faz, não sou eu. Não depende de mim, não depende de você. Davi jogou aquela pedra no gigante, mas é porque ele sabia. Em nome de quem ele estava lutando. Amém? Eu pedi para você fechar os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor continue trabalhando no nosso coração. O Senhor tem trazido muitas palavras, ó Pai, ao nosso coração. E o mais importante de tudo é que nós tenhamos o Senhor como o único Senhor e Salvador. Como o único, Pai, que pode operar milagres. Como o único Senhor na nossa vida que nos sustenta. O único que traz realmente a alegria, a paz, a transformação. Que nós possamos te adorar, Pai. Sentir saudade de buscar a tua presença. Realmente estar no lugar secreto porque sente o desejo de amá-lo. Como o Senhor nos amou, Pai. Eu peço a Deus que essa palavra venha tocar no nosso coração e que haja manifestação do Teu Espírito, que haja manifestação dentro desses lares, em nome de Jesus, Pai. Que aqui essas pessoas que estão aqui hoje, Pai, e quem está assistindo, seja tocado pelo Espírito Santo, receba o Espírito Santo, seja cheio do fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Principalmente nos nossos corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a olhar para o Senhor, a viver para o Senhor. Pai, a olharmos para o Senhor, Pai, a vivermos pela Tua palavra e não pela nossa própria força e não colocarmos a nossa vontade na frente da Sua. Pai, em nome de Jesus eu peço, governa os nossos corações, que essa palavra não venha ser roubada pelo Espírito, pelo passarinheiro, que isso não venha ser roubado pelo diabo, Pai, mas que nós possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, que é sermos evidências, testemunhas, em Judeia e Samaria e os confins da terra, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, sermos evidências de Cristo, sermos alguém que prega a palavra, que vive a palavra, que ensina a santidade, que opera no fogo do Espírito Santo. O mundo precisa de pessoas cheias do Espírito Santo, governadas pelo Espírito Santo. Que essa palavra venha queimar nos nossos corações, Pai. Que essas pessoas aqui venham sentir o toque poderoso do Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, agora. Opera a cura naqueles que precisam de cura. A libertação dos vícios. Pai, seja qual for, seja mentira, seja inveja, seja falta de perdão, seja o coração difícil, endurecido pelo orgulho, que o Senhor venha quebrar em nome de Jesus. Mas que nós possamos ter a única certeza que é Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Em nome de Jesus. Que essa palavra continue queimando nossos corações, ó Pai.
trazendo transformação, mudança de mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Se você quiser a oração, eu vou estar aqui. Eu vou orar por você, se o pastor puder me ajudar, pastor. Amém? Ah, você vai? Então tá bom. Amém? Deus abençoe. Amém?